E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. A aula de hoje eu vou falar sobre a análise gráfica de uma função. Uma aula muito importante porque ela dá continuidade a um curso inteiro de funções que está lá no meu canal. Aproveitem lá, porque toda semana eu posto um novo vídeo falando sobre um novo tema da matemática. Porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá, gente, olha só. Hoje, então, a aula vai ser sobre a análise gráfica de uma função. É importante que a gente reconheça, até o final da aula de hoje, na hora que eu olho um gráfico de uma função, no plano cartesiano, é importante que a gente reconheça onde se encontra o domínio da função e onde se encontra a imagem da função. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Eu vou colocar aqui primeiro. Não sei se vocês lembram, mas só para a gente garantir o seguinte, olha só. Aqui eu tenho, numa função eu sempre tenho dois conjuntos, né? Conjunto de partida, que eu também chamo de domínio, e eu tenho elementos x. Eu tenho um conjunto de chegada, que tem elementos y, e esse conjunto de chegada eu chamo de contradomínio, mas os elementos que participam da minha função no conjunto de chegada eu chamo de imagem. E eu tenho uma correspondência aqui desse conjunto para esse conjunto através de uma lei, que eu vou colocar que é uma f. Tá aqui. Então a gente sabe que o y está em função de x. Tá aqui. Tudo bem? E sempre quando eu tenho uma correspondência de um elemento no conjunto de partida a um único elemento no conjunto de chegada, surgem pares ordenados. Então aqui. E esses pares ordenados são as informações, são as coordenadas do meu ponto no plano cartesiano, de um ponto no plano cartesiano. E é claro que essa reta que está aqui, ela é formada por infinitos pontos, né? Então são infinitas coordenadas. É importante a gente lembrar também que as informações do meu conjunto de partida são as informações do meu domínio, as informações do meu conjunto de chegada são as informações da minha imagem, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto que faz parte da minha reta, é justamente onde começa a minha reta, ele tem coordenadas, olha só, -3 e 1. Então eu tenho certeza que o -3 ele pertence ao meu domínio da função, tá? E a partir daqui foram gerados pontos, ok? Onde eu sempre tenho uma informação de partida x e uma informação de chegada y, tá aqui, né? Mas como a minha reta ela é formada por infinitos pontos, então todas as informações de partida, elas estão aqui, ó, gerando os pontos da minha reta. Professor, mas você não consegue determinar as informações de partida? Eu não consigo determinar as informações de partida. Elas vão até aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho um pontinho fechado aqui também. Por que eu não consigo? Porque eu tenho infinitas partidas no meu eixo, que eu chamo de eixo das abscissas, é o eixo x, né? Eu tenho infinitas partidas. Então a gente representa todas essas partidas x, que eu chamo de domínio da minha função, através de um intervalo da reta real. Olha só. Então, como é que eu vou representar o meu domínio? Bom, o meu domínio dessa função, eu posso representar através de um intervalo que vai de -3 até 3. Veja bem, olha só. Porque até 3 ele começou aqui nesse ponto, e o último ponto dele foi no 3. Então toda essa parte aqui, ó, é o intervalo de partidas que eu tenho para gerar os infinitos pontos da minha reta. Então aqui, ó, nesse caso, né, desse traço. Professor, só assim eu consigo representar? Não, você consegue representar também o domínio
através de uma propriedade. Domínio de uma função são todos os elementos x que pertencem aos reais, tal que o menos 3 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 3. Então aqui, ó. Ok? Então você consegue representar dessa maneira o intervalo da reta real. Tá aqui. Ou você consegue representar dessa maneira aqui, que é através de uma propriedade. Essas duas representações são importantes você saber, porque se elas caem nos exercícios, é importante se reconhecer, né? Professor, ok, domínio super tranquilo. E a minha imagem? São os elementos de chegada. Bom, a minha imagem é justamente a ordenada, são os elementos do eixo Y que participam dos meus pontos, da formação da minha reta. Então veja bem, o meu primeiro ponto aqui é o menos 3 e 1. Então aqui, ó, começa a minha imagem. Porque a partir do momento que foram gerados esses outros pontos, o meu y ele está subindo até chegar onde? Até chegar no 4. Está aqui. Então, a minha imagem dessa função, ela vai do 1 até o 4. Está aqui, ó. Essa é a minha imagem da função. Professor, como é que você consegue representar a minha imagem? A minha imagem da minha função... Opa, pera um pouquinho, deixa eu escrever aqui, ó. A minha imagem da minha função, eu consigo escrever por intervalos também, que vai do 1, e aí o colchete fechado, a gente vai brincar um pouco com isso daqui a pouco, e o 4. Então vai do 1 até o 4, incluindo 1 e incluindo o 4 também, nesse intervalo da minha imagem. E é claro, né? Se começou aqui o meu domínio e foi gerado esse ponto que tem coordenadas menos 3 e 1, ele só vai avançar no menos 3 para o domínio e do 1 só vai aumentar para a minha imagem, porque justamente o meu último ponto está aqui. Simples, né? É claro que a minha imagem eu posso escrevê-la assim também, na forma de propriedade, imagem da função. Aqui eu tenho elemento x, aqui eu tenho elementos y, pertencente aos reais, tal que o 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. Tá aqui, ó. Tudo bem? Um pouquinho feinho aqui, mas é isso aí, tá? Então a gente vai discutir isso mais. Mas a principal ideia é você reconhecer, perceber o traço do meu gráfico e perceber aonde começa no eixo das abscissas a correspondência dos pontos para analisar quem é o meu domínio e aonde começa no eixo das ordenadas a correspondência dos pontos para analisar quem é a minha imagem da função. Simples assim. Vamos avançar para mais um exemplo? Vamos lá. Olha só, gente, um outro exemplo aqui. Aqui eu coloquei para vocês um outro traço de gráfico. Depois a gente vai analisar como é que se comportam as leis desses diversos traços de gráfico que a gente tem, né? Mas aqui, necessariamente, eu quero saber aonde está o meu domínio e a imagem dessa função apenas olhando o meu gráfico. Então eu percebo, tem algumas novidades aqui, olha só. Eu percebo que o meu gráfico ele começa aqui e ele termina aqui, tá? Então vamos analisar o meu domínio da função. Bom, esse ponto aqui, ele tem coordenadas menos 3 e 1. Tá aqui, ó, menos 3 e 1. Tudo bem? A partir do momento que o meu gráfico vai sendo gerado através dos infinitos pontos, eu tenho certeza que o meu domínio ele vai se estendendo no eixo das abscissas da seguinte maneira, ele vai vindo para cá, ó. Todos essas partidas aqui do meu eixo das abscissas, todos esses x, né, eles vão ser usados para gerar esse meu gráfico. E vai até onde? Bom, peraí. Ele vai do menos 3, porque esse ponto ele existe, e
Esse outro ponto aqui, ó, por exemplo, ele também tem coordenadas aqui, eu só não consigo determinar quais são. Eu tenho infinitos pontos. Os pontos daqui, ó, estão sendo gerados através dessas coordenadas aqui, né? Então, todo esse intervalo de reta no eixo das abscissas, ele é utilizado. Só que aqui, no final da minha função, eu tenho uma bolinha aberta. Isso quer dizer o seguinte, que necessariamente o 4, ele não pertence à minha função. Justamente porque a bolinha está aberta aí. Então, isso só sinaliza que nesse ponto, o 4 aqui, que está na direção do 4, o 4 aqui, ele não pertence à minha função. Então, ele pertence até um número antes do 4, que eu não consigo determinar, mas eu consigo representar. Um número antes do 4, mas o 4 não está. Então, vamos lá, olha só, vamos escrever esse domínio. O domínio da minha função, ele vai do menos 3, e aí eu vou colocar um colchete fechado aqui, tá? Vai do menos 3 até um número antes do 4. Mas como eu não consigo determinar qual o número antes do 4, então eu coloco o 4 aberto. Isso significa o quê? E aí eu coloco um parênteses aqui, né? Significa que o intervalo vai do menos 3, incluindo o menos 3, né? Até um número antes do 4. Mas aqui nesse domínio, nessa representação, a gente coloca o 4 aberto. Isso significa que o 4 não entra no intervalo, mas é uma referência. Tudo bem? Vamos lá. Então, professor, coloca na forma de propriedade? Coloco sim, olha só. O domínio da minha função são elementos que eu chamo de x, pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor que 4. Olha só. Menor ou igual, eu estou incluindo menos 3 no intervalo. E na hora que eu falo que x é menor que 4, é porque o 4 não entra, mas o número que está antes do 4 entra. Tudo bem? Mas a gente não consegue precisar. Porque se você falar um número tão perto do 4, eu falo um número mais perto ainda. Por isso que a gente representa dessa maneira. É menor que 4, tá? Então esse é o meu domínio. Professor, e a minha imagem da função? Bom, a minha imagem da função, olha só. Agora a análise vai ser não no eixo das abscissas, mas no eixo das ordenadas, que são as minhas chegadas, ok? Então a minha função, se vocês repararem, o ponto mais alto dela em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo y, é aqui, ó, no 2. E o ponto mais baixo dela é o menos 3. Então, todo esse intervalo aqui, ó, que sai do 2 e vai até o menos 3, são as ordenadas dos pontos que geram o gráfico. Ou seja, a minha imagem, né? É justamente o y dos pontos. Então eu sei que a minha imagem vai do menos 3, e aqui é fechado, né? Porque o menos 3 entra, do menos 3 até o 2. Fechado também, porque o 2 entra. Justamente por que o 2 entra? Porque esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas menos 2 e 2. E esse ponto aqui tem coordenadas 2 e menos 3. Ok? Então, vai do menos 3 até o 2. Se eu quiser colocar em propriedade, a gente pode estabelecer em propriedade aqui também elementos y pertencente aos reais, são os elementos da minha imagem, tal que menos 3 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 2. Tá aqui, ó. Tudo bem? Galerinha, é isso aí, né? Então, só para fazer um resumo sobre a aula de hoje, assim, olhou o gráfico e vai determinar o domínio, dá uma olhada no eixo das abscissas, o eixo x, e percorre todo o gráfico da minha função e vê qual é a correspondência no eixo das abscissas. E falou em imagem da minha função,
dá uma olhada no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e verifique aonde que a função percorre no eixo das ordenadas, tá bom? Só para você ter uma referência, a gente continua aprofundando um pouquinho mais na próxima aula sobre análise de gráfico, tá bom? E se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal e até a próxima aula. Abraço!